A paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Sheila Gonçalves, sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês que estão fazendo o curso básico de teologia para professores do Ministério Infantil. E esse é o nosso vídeo aula do Antigo Testamento, módulo 2. O Antigo Testamento é dividido em dois módulos. Módulo 1, que nós aprendemos semana passada, e módulo 2, que nós vamos aprender hoje. O vídeo, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, eu falei tudo no vídeo anterior. Hoje, nós vamos fazer um resumo de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Nós aprendemos no vídeo anterior que o Antigo Testamento ele tem 39 livros. Aprendemos também que a Bíblia, ela foi escrita não por ordem cronológica, mas por assuntos. E nós dividimos em grupo para melhor entendimento, para facilitar na hora do nosso estudo. Primeiro grupo, Pentateuco. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis ao Deuteronômio. Gênesis significa início ou princípio. Êxodo, sair ou saída, esse é o significado do nome Êxodo. Levítico, ele fala sobre as leis do Antigo Testamento. Número recebeu esse nome por causa dos 2 censos, a contagem do povo no deserto. Deuteronômio é a repetição das leis. Então, isso tudo faz parte do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós aprendemos sobre os livros históricos, que são 12, que vai de Josué até o livro de Esté. Aprendemos também sobre os profetas maiores, né? Aprendemos que ele não tem esses nomes, não porque eles são melhores do que os outros, não. Porque os livros são maiores e eles escreveram mais. Os livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aprendemos também o grupo dos profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. No grupo, né, do grupo dos livros poéticos, né, nós falamos sobre Jó. Jó foi um patriarca, né, que foi provado por Deus para mostrar a Satanás a fidelidade que ele tinha ao Senhor. O livro de Salmos, ele tem 150, né? E aprendemos o significado de Salmos. Salmos significa cânticos, então são 150 cânticos. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, né? Vimos toda a sabedoria que o Senhor deu a Salomão. E o livro de Eclesiastes, Eclesiastes significa pregador. Esse é o significado de Eclesiastes, pregador. Os livros de Provérbios e Eclesiastes, os 2 foram escritos por Salomão, né? Ambos os livros, como eu falei, foi escrito por Salomão, o primeiro durante a primeira parte do seu reinado, né? A primeira parte do seu reinado, quando ele andava com Deus. E o segundo durante a parte do seu reinado que o pecado separou ele de Deus. Então, a gente tem essas 2 separações, antes e depois. Antes, quando ele andava com Deus, e depois, quando o pecado separou ele do seu Criador. O livro de Cantares de Salomão, né? Na Bíblia hebraica, Cantares de Salomão significa Cântico dos Cânticos. Lá tem ele recebe esse nome. Na Bíblia hebraica, ele recebe o nome de Cântico dos Cânticos. E Cantares de Salomão são lindas histórias de amor, né? Quando a gente lê todo o livro, as histórias são todas lindas, são histórias de amor. E como eu mencionei, né, o livro dos profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel. Isaías significa salvação de Jeová. O livro de Jeremias, Jeremias é um dos profetas do cativeiro. Traz no seu livro a profecia de esperança e restauração de Israel pós-cativeiro. O livro de Lamentações de Jeremias, como resultado da idolatria continuava sem arrependimento de Judá, Deus permitiu que os babilônicos assediassem,
queimasse, destruísse a cidade de Jerusalém. O Templo de Salomão já tinha, né, ele já existia há 400 anos e mesmo assim ele foi totalmente queimado. O livro de Ezequiel, ele contém as visões e as profecias de Ezequiel, né? E por último tem o livro de Daniel. No livro dos profetas menores, temos o livro de Obadias. Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Então, vocês não se esqueçam. Quando alguém perguntar qual é o livro mais curto do Antigo Testamento, Obadias. Esse é um resumo de tudo aquilo, né, que nós aprendemos no vídeo anterior e alguns significados que eu não passei de nomes no vídeo anterior, estou passando para vocês agora. Mas não acaba por aqui. Vocês têm uma missão, uma tarefa, um desafio a cumprir. Quando eu coloco a apostila, vocês têm que me mandar o questionário até quinta-feira da semana que vem, não é isso? E o desafio eu vou dar até sábado da semana que vem. O desafio vocês vão fazer um resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, tá? Vocês vão fazer um resumo de Gênesis, depois de Êxodo, enfim, até Deuteronômio. Vocês vão me mandar, vocês vão colocar, né, as histórias que chamam mais atenção, o que vocês aprendem com aquela história, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar sobre Noé. Então, o que você... Essa é a história que eu mais gosto. E aí, qual é a lição que aquela história te traz? O que aquela história te traz? O que você aprende, né? Aprendeu com Noé passando por tudo aquilo que ele passou para construir a arca, né? Pelas humilhações de tudo. Então, você vai fazer um resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e você vai me enviar até sábado que vem. Vou ficar no aguardo de vocês. Deus abençoe o estudo de vocês e que Deus derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um. Um beijo.